Boa noite, mulheres. A paz a todas. Sejam muito bem-vindas. Boa Boa noite. noite, a paz. Boa noite. Ai, que delícia ouvir tantos boa noites. Boa noite. Meu Deus. Ó, tá vendo? As meninas do devocional, tá todo mundo já desanimida. Todo mundo abre o microfone, dá boa noite. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos começar mais uma conexão para a honra e glória do Senhor. Antes de passar a palavra e apresentar um pouquinho aí da Gislaine, vamos orar para que o Senhor se faça presente nessa noite, para que Ele venha falar com cada uma de nós aqui essa noite. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer pelo dia de trabalho de cada irmã, meu Pai. Aquelas que são donas de casa, donas do lar, cada uma, Pai, que pôde arrumar sua casa, aquelas que puderam descansar, Pai, aquelas que puderam usufruir do tempo com a família, Pai. Eu não sei como foi o dia de cada uma, mas eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos, pela proteção, Pai, por nos guiar, por nos guardar, Senhor, por cada livramento dado, Senhor. Obrigada, Pai, por cada vida que aqui está e aquelas que ainda estão por vir, Pai. Que o Senhor venha trazê-las, Pai, que o Senhor venha, Pai, tirar todo impedimento, todo empecilho, toda seta maligna, meu Pai, que tenha afastado as tuas filhas da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha quebrar em nome do Senhor Jesus, que elas venham conhecer a Ti, Pai, através da tua palavra, que elas venham conhecer a Ti através dos testemunhos, de cada palavra dada aqui nessa noite, Pai. Se faça presente, Pai. Senhor, abre os corações, abre a mente, Senhor. Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, que nós possamos guardar a tua palavra, Pai, no nosso coração, Senhor, que nós possamos transbordar para outras pessoas, que não venha ser só aquela palavra que a gente recebe hoje e amanhã esquece, Pai, mas que a gente possa guardar na tábua do nosso coração, Pai, a palavra dada aqui, Pai, cada testemunho, cada irmã que for abrir o microfone para falar, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha trazer, Pai, renovo para cada uma das suas filhas, fôlego de vida, saúde, paz, alegria, Senhor. Senhor, amor, Pai, fala com cada uma delas, Pai, usa cada uma delas como instrumento do Senhor, Pai, que nós possamos estar de mente e coração aberto para te ouvir, para te sentir, Senhor. Senhor, é o que eu te peço nessa noite, Pai. Senhor, enche, Pai, nos enche da tua presença, Pai, nos enche de ti, Pai, assim como nós ouvimos nesses louvores, que o Senhor venha nos encher de ti e da tua presença, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria apresentar para vocês, né, a Gislaine, que aceitou o nosso convite prontamente. A Elaine indicou ela, falou, Thalita, ela tem tudo a ver com conexão. E aí ela vai poder explicar, mas eu sei que ela é mentora de mulheres, então estamos, né, no lugar certo. Creio que a gente vai beber muito dessa água hoje. Então, que a gente possa estar realmente de coração e de mente aberta, que a gente possa ouvir o Senhor a falar conosco. E vamos orar pela vida da Gislaine. Amém? Senhor, eu te entrego, Pai, neste momento, a vida da Gislaine, Senhor. Pai, da tua serva, Senhor, que desde o primeiro momento está de coração disposto, Senhor, para falar, para ser usada por ti, Senhor. Senhor, abençoa ela, abençoa a casa dela, abençoa a família dela. Abençoa o ministério dela, o trabalho, Senhor. Usa ela como instrumento do Senhor. Capacita a tua filha, Pai. Que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da vida dela, Pai. E que através, Pai, do que ela for falar, que vidas venham ser ganhas para ti, Pai. Que nós possamos ser renovadas nessa noite, Pai. Que nós possamos nos encher, Pai, de ti e da tua presença, Pai. Usa a tua filha, abençoa ela onde quer que ela vá, Pai. Que onde quer que ela vá, as pessoas venham sentir a tua presença através da vida dela. Que ela possa propagar cada dia mais a tua palavra, Pai. Nós te oramos e já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gislaine, fica à vontade para se apresentar. A casa é toda sua. Amém. Primeiro, te agradecer, Thalita, porque faz muito sentido eu estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Eu já te acompanho, né, do devocional. É um prazer enorme estar aqui. E minha mãe, eu vi ela aqui, eu tinha falado com você antes, né? Falei, meu sonho, minha mãe está aqui, minha sogra, e ela está aqui, glória a Deus por isso, né? E quero me apresentar, eu sou Gislaine Pascoal, sou mentora de mulheres, mas também sou filha, sou mãe, sou cristã, sou esposa, sou empreendedora, um monte de coisa aí, dona de casa também, secretária do lar. Eu vi a Thalita orando
secretárias do lar, nós somos, né? Não tem como separar isso aí, e eu vou contar um pouquinho da minha história, mas hoje de manhã, eu estava, né, pensando o que eu vou trazer para as meninas, para as mulheres que estão aqui, e eu conversando com meu marido, e ele falou assim, leva a história de Ana e Penina. Aí eu falei assim, vou estudar. Eu já estava estudando, né, um tempo, já estava lendo o livro de Samuel, e hoje, a hora que ele falou, eu disse assim, eu vou obedecer ao sacerdote da casa, porque eu fui criada num lar onde as mulheres são muito fortes e os homens têm pouca voz. E o Senhor trabalhou muito em mim nesse sentido, de que eu pudesse obedecer mais, né, a voz do sacerdote, não obedecer ao marido, mas é com ele que vem a visão, é com ele que o Senhor fala. Então, a hora que ele falou, eu falei assim, vou estudar sobre isso, porque se fosse antigamente, eu ia falar assim, deixa que eu escolho, né? Eu vou escolher e eu faço do meu jeito. Então, eu não sei quem vai acompanhar, mas 1 Samuel, capítulo 1, eu vou começar pelo versículo 9. Ana ora pedindo um filho. A minha versão é NVT, tá? Não sei se vocês vão acompanhar aí. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Amém? Com certeza vocês já ouviram essa história muitas vezes, ela é bem conhecida, é uma das mais famosas, principalmente quando a gente vai ministrar para mulheres ou sermos ministradas, né? Sempre tem esse livro, eu já ouvi várias vezes, mas hoje, quando o meu esposo falou, fez muito sentido, porque a gente se encontra ora em Ana, ora em Penina, a gente se vê, às vezes, na pele da Ana, né, sendo ali a coitada, às vezes a gente se sente na pele da Penina, fazendo alguém sofrer. Porque não é porque somos cristãs, mulheres que buscamos o reino, que a gente não peca também, às vezes até aponta as falhas de alguém ou as feridas de alguém, como a Penina fazia, né? Mas eu quero trazer hoje 2 pontos que talvez são muito importantes e que, se a gente aplicar na nossa vida de forma prática, vai nos ajudar a ir para um outro nível espiritual e também emocional e pessoal. Eu costumo dizer, eu faço uma mentoria para mulheres, né? Eu tenho uma mentoria chamada Reconectar, que é reconectar com a essência. Então, eu trabalho várias questões ali dentro da mentoria, mas eu costumo dizer que a gente não é só espírito, a gente é corpo, alma e espírito. E isso não é a Gi que está falando. Isso é o próprio Deus que colocou em nós um corpo, né? Uma alma, onde é a sede das nossas emoções, a nossa mente, e o nosso espírito.
E às vezes a gente tem o hábito de olhar só para um lado. Aí a gente desenvolve muito o espiritual e fica ali com o emocional e com o corpo adoecido. Então, nós temos que olhar as 3 esferas, cuidar das 3 esferas, é muito importante isso. E eu, por muito tempo, né, hoje eu tenho 40 anos, hoje eu digo, eu tenho uma identidade ativada, por isso o método Reconectar, eu ajudo outras mulheres a ativarem suas identidades, porque ela faz todo sentido na vida de qualquer pessoa, né? Mas os 2 pontos mais importantes que eu queria trazer aqui para a gente explorar juntas é a fé de Ana e a entrega de Ana. Porque ela vai lá orar e ela faz um voto com Deus. Ela vai pela fé, faz o pedido e faz um voto com Deus. E esse voto que eu quero trabalhar aqui com vocês para a gente olhar juntas para isso. Porque o voto ali, às vezes, na hora do desespero, você entrega tudo para Deus. E aí chega na hora de, né, você fala em palavras, e chega na hora da sua entrega, será que você entrega? Será que eu entrego? Será que a gente está cumprindo o nosso combinado com Deus? Né? Ana foi muito forte, muito corajosa, ela entregou o filho dela. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho? Tem muitas mães aqui, acredito que a maioria é mãe, né? Imagina você com um bebezinho, desmama ele, né? Os meus filhos, eles mamaram até 6 meses. Mas teve mãe que amamentou um pouco mais, teve uma conexão maior com o filho, um laço maior. Imagina você pegar esse bebezinho, né, desmamar e entregar para uma pessoa cuidar. Gente, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Não, não é que não deve, não é fácil. Qualquer coisa que acontece com o nosso filho, a gente já fica desesperada. Imagina entregar para outra pessoa cuidar, por mais que seja um homem de Deus. Imagina o que ela teve que abandonar, o que ela teve que renunciar para poder viver, porque depois a Bíblia diz que ela teve outros filhos, né? O que ela teve que renunciar, quantas coisas ela teve que renunciar para poder entregar esse filho dela. É só a gente olhar para a nossa vida, né? Mas eu quero destacar o primeiro ponto, que é a fé. Ela teve uma fé inabalável, porque ela sabia das limitações, ela se sentia... Imagina a Penina ali pesando na dela, fazendo bullying com ela. Gente, quem é do tempo da escola? Como a gente sofreu com o tal do bullying? Hoje é bullying, mas antigamente não tinha nome. Né? Eu sofri demais, eu era tão cheia dos complexos, tantas coisas eu carregava dentro de mim. Qualquer coisa que as pessoas falavam para mim já era motivo de eu me encolher, parecia uma ostra fechada, sabe? Não tinha muitas amizades, não conversava com muitas pessoas, não, enfim, era muito fechado, ainda mais as pessoas fazendo bullying, apontando os meus defeitos da época, né? Eu tenho uns lábios muito grandes, né? Então as pessoas zoavam comigo porque minha boca era grande, tinha bigode, então era mulher do bigode, enfim. Imagina você aí, eu não sei, provavelmente você passou por alguma situação dessa. Se você estudou, gente, só fiz o primeiro ano, tenho certeza que você passou por isso. Alguém mexeu com você, alguém apontou alguma coisa que você não gosta em você, que você prefere não falar, não olhar, e as pessoas vêm e faz uma chacota, faz uma piadinha, e ali você já se fecha. A gente não quer que as pessoas fiquem apontando os nossos defeitos, tanto os físicos, aqueles que dá para ver, como os emocionais. Né? Eu era muito tímida, e as pessoas ficavam falando, ela é muito tímida, mas ela não conversa, mas ela não fala com ninguém. Mas ninguém procurava saber por que essa criança é tão tímida, por que ela é tão introspectiva, né? E Penina fazia isso com Ana, né? Ficava ali um pouco mais antes, deixa eu ver, ali no versículo 6 do capítulo 1, diz assim, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Isso aqui eu não quero falar muito disso, porque você provavelmente já ouviu muitas vezes de muitas
de muitas ministras com muita autoridade, explorando esse contexto, mas eu quero trazer um pouquinho do que a Ana tinha uma fé inabalável, por um lado, porque ela sabia o caminho, ela sabia o que tinha que fazer, que era ir lá e se derramar aos pés do Senhor, mas, por outro lado, ela tinha também uma profunda tristeza, né? A Bíblia diz ali no versículo 15 que ela carregava uma profunda tristeza, né? E no final do 16, angústia e aflição, ou seja, quando a gente está com algum problema, a gente fica com essa tristeza, às vezes, não chega a ser uma depressão, mas uma tristeza, querendo resolver aquele problema, agoniada, angustiada. Hoje em dia, a ansiedade tomando conta da gente, tomando conta das mulheres, né? Paralisando algumas delas, deixando o medo se instalar. Como que a Ana estava? Como estava o coração dela? Né? Com todas essas emoções, um emaranhado de emoções, angústia, tristeza, aflição. E a Ana, o que ela fez, né? Com a fé dela, ela foi orar nos pés de quem resolvia o problema. E esse, às vezes, é o nosso maior problema. A gente não vai na fonte. A gente, às vezes, fica com o olhar focado no problema. Ah, eu estou com um problema. Aí fica ali pensando, ai, mas e se eu fizer isso? Às vezes a pessoa tem vou trazer um exemplo aqui bem simples. Às vezes a pessoa tem um problema financeiro. Ah, então preciso pagar esse boleto. Tá bom, aí ela está sem dormir semanas por conta daquele boleto. Para pagar esse boleto, ela faz um outro problema. Às vezes ela precisa pegar um empréstimo, precisa pegar emprestado com o vizinho, às vezes, sabe, aí chega o dia de pagar, ela não tem. Ali, aquele problema de um boleto virou mais 3 problemas. Às vezes isso vai para dentro da casa dela, dentro do relacionamento dela, com o marido, com os filhos. Aquele problema único virou um monte de problema. E o que ela poderia ter feito? O que a gente poderia ter feito? Primeira coisa, chorado nos pés do Senhor. Senhor, estou com esse problema, me dá estratégia. Me dá estratégia, Senhor. Como que eu vou fazer? A quem eu devo recorrer? A gente precisa criar o hábito de fazer como Ana, entregar o problema dela para quem resolve. Ela foi direto na fonte. E ela estava tão comovida, ela balbuciava, né? A Bíblia diz que os lábios dela se moviam, mas que como chama o nome do moço aqui, que esqueci, me deu um branco? O sacerdote não ouvia as palavras. Eli? É que estava sacerdote aqui. Ele não ouvia as palavras dela, ele ouvia só o balbúcio, achando que ela estava bêbada. E ela se entregando ali, se derramando na presença do Senhor, pedindo para que ele resolvesse o problema dela. Com toda a entrega, né? E quantas vezes nós verdadeiramente nos derramamos para o Senhor, entregando o nosso problema para Ele? Verdadeiramente. E esse verdadeiramente entregar para o Senhor, verdadeiramente tem um descanso. E é isso que eu trabalho, né, dentro da mentoria. Na confiança, há descanso. É como se fosse um código. Eu preciso confiar no Senhor, porque Ele me dá o descanso. E aí a gente descansa, mas muitas vezes estamos tão ansiosas com as coisas do dia a dia, estamos como Marta, atarefada, aquela mulher fazedora, tarefeira, fazendo tantas coisas, com um emocional tão desalinhado, que a gente não consegue parar, entregar o nosso problema verdadeiramente para o Senhor, para que a gente possa ter esse descanso. E quantas de nós, hoje eu conversava com uma amiga, quantas de nós estamos cansadas porque não estamos no nosso lugar correto? Quantas de nós estamos querendo fazer 1000 tarefas que não cabe a nós, não compete a nós? E é um desafio, porque se você não faz, se você tem a necessidade da aprovação das pessoas, se você não faz e tem essa necessidade, parece que as pessoas estão te julgando o tempo todo. Ah, mas ela não está fazendo, eu não vejo ela fazer nada. Nossa, parece, está desempregada, não está procurando emprego. Sabe?
As pessoas estão sempre falando, e se elas não estão falando, a gente, se não tiver alinhada com as nossas emoções, a gente imagina que elas estão falando da gente. Olha a importância de entregar verdadeiramente os nossos problemas para o Senhor, para que Ele nos dê esse descanso. Quantas de nós, aqui no grupo, nós estamos em 25, né? Quantas de nós carregamos uma depressão porque não estamos entregando tudo para Deus? Tudo, verdadeiramente. E quando eu lia hoje o 1 Samuel para trazer aqui para a gente, o Senhor me fez lembrar uma oração de quando eu fiz, quando eu era adolescente. Gente, presta atenção, como a oração, ela é poderosa e às vezes a gente ora e esquece. Por isso pedi para a Thalita trazer a música Sonda-me, porque eu não era convertida, né, adolescente, eu era católica, e às vezes eu ia num centro de Allan Kardec, centro espírita, essa era agir. Ia, né, buscando se preencher, ficava entre um lugar e outro, né? Mas quando eu era adolescente, eu fiz uma oração para Deus. Gente, olha que poder. A minha mãe, ela era dona de casa quando eu era pequena. E era a melhor mãe do mundo, porque ela era a única dona de casa, né? No prédio que a gente morava, as mães trabalhavam e a minha era a única que ficava em casa. E ela brincava com a gente, com todas as crianças do prédio ali, ela interagia, ela brincava de vôlei, às vezes ela inventava brincadeira para a gente dentro de casa, dia de chuvoso, assim, ela sempre estava, era muito criativa. Minha mãe era muito criativa. E eu, quando adolescente, orei o seguinte: Senhor, eu quero ser mãe em tempo integral. E eu fui, gente, sem sabedoria nenhuma, sem entendimento do que é o poder de uma oração. Quando eu parava para orar, eu falava: Senhor, eu quero ser mãe em tempo integral, quero ser uma mãe como a minha mãe, quero cuidar dos meus filhos, quero ser aquela mulher que leva no médico, que leva no dentista, que participa das reuniões da escola. Essa era a minha oração para Jesus. Adolescente, tá? Orava, e o tempo foi passando, fui trabalhando, tal, conheci meu esposo, fiz faculdade, e aquela... Aí você entra no looping, né? Trabalhar, estudar, cuidar de casa, trabalhar, estudar, cuidar de casa. Você entra num automático, e nesse automático você vai perdendo a sua identidade. Se você é conectada com o Senhor, você vai perdendo sua identidade. Ah, se eu quero ser legal, eu vou entrar nesse grupo aqui, né? Eu quero pertencer a esse grupo. A gente, nós, seres humanos, mulheres principalmente, a gente tem a necessidade de pertencimento. Então, a gente, às vezes, nem nos agrada, mas eu quero entrar naquele grupo para pertencer. Nós temos isso. E essa oração que eu fiz lá na adolescência, ela se realizou quando eu tive meu segundo filho. Quando eu tive o meu segundo filho, o Senhor me colocou num processo. Aí eu me converti, e aí o Senhor falou assim: agora eu vou cuidar de você. Mas eu não entendia que Ele estava cuidando de mim. Ingrata, total ingrata, ingratidão total. E o Senhor fez o que comigo? Vem aqui que eu vou te colocar num processo. Você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar dos seus filhos. Gente, isso eu estou falando de... Meu filho caçula está com 6 anos. O ano passado, o Senhor me revelou essa oração, que eu lembrei hoje. Porque quando eu estava nesse processo, eu só reclamava. Eu parecia sem sabedoria nenhuma. Eu só reclamava. Eu falava: Senhor, por quê? Eu tenho faculdade, eu tenho um monte de curso, eu tenho um currículo de peso, e eu não arrumo o trabalho que eu quero. Eu não conseguia me alinhar profissionalmente, sabe? E o Senhor ministrando, o Senhor trabalhando, já estava convertida. Pensa, cada vez que eu ia no culto era uma paulada na minha cabeça, né? Toda vez que eu ouvia uma ministração, tudo era para mim, eu parecia uma esponja, eu absorvia tudo. E o Senhor foi trabalhando em mim, trabalhando, porque tinha muita coisa para limpar, gente, tinha muita coisa para renunciar. Tinha orgulho, tinha ego ferido,
tinha perdão, tinha muita coisa. Eu acredito que a maioria de vocês passou por isso. Quando você, não sei se todas são de berço, são evangélicas de berço, mas eu tinha muita coisa para me libertar. E o Senhor foi trabalhando. Só que nesse processo que ele foi trabalhando, eu fui entrando numa depressão, porque eu não entendia que era o processo do Senhor. Ele foi tirando do meu lado amigos, parentes, pessoas. Nossa, está me dando até um calor aqui, eu falando e lembrando aqui na minha mente. Ele foi tirando do meu lado pessoas, pessoas que eu gostava muito, que eu achava, nossa, essa pessoa vai ser a minha irmã na fé, vai me ajudar. E o Senhor tirava, e de repente eu falava, meu Deus, cadê fulana? Fulana sumiu. E o Senhor, ó, quietinho, quietinho. Ele não falava comigo, eu não. Ele falava, mas eu não ouvia, os ouvidos estavam tapados, sabe? Então, o Senhor precisou ir me tratando e me curando, porque hoje o trabalho que eu faço com mulheres, eu não podia ser aquela Gide antigamente, de 7 anos atrás. Eu precisava passar por esse processo, porque hoje eu tenho uma sensibilidade com mulher. Quando eu vou atender mulher, eu sei o que ela está passando, eu sei o que ela está precisando, eu sei como que eu posso ajudar ela. Só que eu não entendia que o Senhor estava me tratando. E muitas vezes é isso que a gente precisa entender, ter clareza, né? O Senhor está... Que momento da vida que você está? Ah, eu estou com problema, não sei o que, tá. Primeiro, traz clareza. Calma, se acalma, confia, descansa. Entende o momento da sua vida. Porque eu tinha filhos pequenos, mas eu queria trabalhar fora. Como que ia ser minha casa, gente? Uma casa com propósito, uma casa que eu tinha falado para o Senhor. Senhor, olha, cuida da minha casa, eu quero ser mãe em tempo integral. Só que chegou lá na frente, eu não queria mais ser mãe em tempo integral. Estava tão doida. Queria trabalhar, queria sair de casa. Entende? Aí uma vez o Senhor usou uma pastora para falar exatamente. Ela falou para mim aquilo. Ela falou que ela estava, né, querendo trabalhar e tal, e o Senhor falou para ela assim: olha, volta para sua casa, vai cuidar dos seus filhos, vai arrumar as suas gavetas. Gente, é poderoso isso que a Thalita falou, as donas de casa. Nós precisamos valorizar a casa, muitas vezes a gente não valoriza. A nossa casa meu, a família é tudo. Se a sua família não estiver bem, você não está bem, você não fica bem. A gente quer mãe, então. Se tem um filho doente, como que faz? A gente precisa estar bem, e eu não estava bem. Então, o Senhor queria que eu ficasse bem, para eu cuidar da minha família, para que eu pudesse sair, quando sair, começasse a ajudar outras mulheres que também estão na mesma situação. A gente teve pandemia, a gente não ficou bem depois da pandemia. Poucas pessoas, a maioria das pessoas que eu converso tem alguma sequela, ou porque perdeu alguém muito próximo, ou porque perdeu alguém de repente. Então, todos nós ficamos com alguma rachadurinha, alguma trinca na memória, na mentalidade, ou no físico, ou no espiritual. A Lília está colocando nossa casa é um ambiente agradável. Precisa ser, porque a gente vai para o mundo, corre, né, luta, tal, nossas guerras. Quando a gente volta, o ambiente tem que estar calmo, tranquilo, para a gente repor as energias, para aguentar o dia seguinte. Mas meu, da minha história que ligou com a Ana, foi a renúncia que ela fez. A Ana, ela precisou renunciar de ter a presença do filho. Imagina você hoje em dia abrir mão do seu filho pequenininho, deve ter mães aqui com filhos maiores, mas imagina você renunciar à presença do seu filho, o calor, o abraço, o cheiro, brigar com ele, vai tomar banho, vai escovar dente, vai fazer lição, sabe? Ela abriu mão disso, ela renunciou tudo isso. Tinha um plano maior, mas ela era humana como nós, humana como nós. E aqui eu tinha anotado, né, que ela foi chorar nos pés de quem resolve. Eu queria deixar isso aqui muito, muito claro para nós, gente, porque quando eu entrei no meu processo de depressão, eu precisei orar e entregar para o Senhor. Eu já tinha feito terapia, eu já tinha feito mentoria,
não só a psicoterapia tradicional como psicóloga, eu já tinha feito várias outras terapias, terapias breves, terapias de aceleração, tudo quanto era aromaterapia, eu fui me formar em psicoterapia para entender o que eu estava sentindo, mas o Senhor estava cuidando, Ele estava tratando, e eu não estava entendendo. E ali, hoje eu entendo, né, que eu precisei renunciar ao mercado de trabalho, renunciar ao desejo de repente, quando você trabalha, você está ali conversando com outras pessoas, o Senhor não me queria, Ele queria, me separou para um tempo diferente, para que talvez eu estivesse aqui trazendo, né, talvez uma palavra de esperança para quem está em casa e não vê o seu valor. Vamos falar a verdade? A gente não gosta muito de ficar em casa. Não fomos... como fala, não é ensinadas a palavra, me fugiu aqui agora, mas a gente foi treinada na infância para trabalhar e para fora de casa. Poucas mães ensinaram nós, olha, você fica em casa, cuida do seu marido, cuida da sua casa. Pouquíssimas de nós fomos treinadas para isso. A gente foi treinada para quê? Estudar, ganhar o mundo, ajudar o marido, entende? Quando o Senhor me colocou nesse processo de depressão, eu estava em negação, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Hoje, e eu fazendo, gente, fazendo vários planos, e o Senhor vinha e cortava meus planos. Fazia um projeto, ai, vai, e o Senhor, não está pronta, não está pronta. Gente, a gente precisa entender o lugar que a gente está, ter clareza do momento que a gente está, entregar para o Senhor. Quando eu estava nesse momento de depressão, eu lembro que eu orava muito, eu chorava muito, eu falava, Senhor, eu não quero sentir isso. Essa angústia, essa aflição, eu não quero sentir. E o Senhor foi trabalhando, e ali eu fui tendo um relacionamento com o Senhor, e Ele me disse que Ele queria cuidar de mim. Ele mesmo queria cuidar de mim, para que a glória fosse dele. Gente, eu não precisei tomar remédio. Se eu tivesse passado com um psiquiatra na época, gente, a Romeika está aqui, é isso? Romeika foi uma linda que me ajudou, ela está ouvindo, com certeza. Se for mentira, ela vai dizer, é mentira! Eu não precisei tomar remédio, sabe? O Senhor cuidou de mim, nos mínimos detalhes. Hoje eu entendo, hoje ele me fala, lembra? Hoje ele me trouxe a memória, lembra a oração que você fez lá atrás? Hoje está se cumprindo. Hoje eu tenho tempo com os meus filhos. É cansativo? É. Não vou falar para vocês que não é. É cansativo. Eu cuido deles, eu levo na escola, eu busco, eu levo no dentista, eu levo no médico. É um desafio. O Senhor trabalha em mim todos os dias. Mas Ele nos separou, acredito que todas nós que estamos aqui, para um tempo diferente. Para cuidar de mulheres, essa conexão feminina maravilhosa aqui. Quando que antes nós tínhamos esse acesso, essas informações, essa troca? Não tinha. Então, o Senhor me separou para um tempo diferente, assim como Ele está separando vocês também. A gente só precisa estar atenta, porque os ciclos se repetem. Quando a gente não passa na prova, a gente volta. Eu voltei várias vezes. Não estava pronta. O Senhor falava, não está pronta. E não está pronta, gente, como que eu vou cuidar de mulheres se eu estou toda cheia de ferida por dentro? Toda cheia de machucado. Não tem como. Entende? É incongruente. Esse ano o Senhor falou assim, esse ano 2024, no começo do ano o Senhor falou para mim assim, agora você tem identidade, agora você está habilitada, agora você pode. E aí na palavra dele, gente, os convites para eu trabalhar começaram a aparecer. Eu estar aqui hoje é um propósito do Senhor. Foi Ele que escolheu esse momento. Todas as clientes que eu atendo é o Senhor que traz. Às vezes eu trabalho no meu Instagram, mas os meus clientes não vêm dali. Não vêm dali, é o Senhor que me traz. Mês passado veio uma menina e eu perguntei para ela, onde você me achou? Quem indicou? Ela não conhecia ninguém das pessoas que eu conhecia. Ela falou, estava passeando ali na internet e viu o seu perfil de mentora de mulheres. Gente, eu não trabalho muito no Instagram. Se vocês olharem lá, é uma salada mista, porque eu tenho várias coisas. Eu apresento um podcast chamado Pod Beleza, eu ajudo meu marido no trabalho dele, ele tem um salão de cabeleireiros. Então, é uma farofa.
mas o Senhor me traz, o Senhor que trouxe, o Senhor que me habilitou, o Senhor que me deu autoridade. Não foi remédio nenhum, graças a Deus não precisei tomar, né? O tempo de psicoterapia, meu sonho era ir toda semana, mas eu não podia, não tinha condições financeiras, entende? Por isso que eu falo que o Senhor cuidou de mim. Porque quando a gente começa, né, se dá conta, preciso de ajuda, tá, mas quem vai me ajudar? As pessoas não têm esse entendimento das dores da alma. E muitas vezes você nem sabe que a sua alma está precisando de ajuda, que a sua mente está precisando de uma pessoa para te conduzir num caminho. Muitas vezes você não tem essa consciência porque você está no loop. Trabalho, filho, marido, escola, trabalho, filho, casa, igreja. Quantas pessoas adoecidas dentro da igreja, gente? Porque não se dão conta que precisam de ajuda. Então, quando né, esse ano que virou 2023 para 2024, que o Senhor falou assim para mim, agora sim, agora você pode. Só que não é agora você pode. Nossa, Gi, e aí, o que aconteceu? Aconteceu nada. Apareceu um convite, eu aceitei. Apareceu outro convite, eu aceitei. E o Senhor trabalhando, ministrando. Hoje, enquanto eu escrevia essa mensagem, ele me fez lembrar uma oração que eu fiz lá na adolescência, que eu queria ser mãe em tempo integral, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. E quando ele atendeu esse meu desejo, né, quando eu estava contando para vocês aqui, quando eu estava no segundo filho, que eu me vi em casa realizando esse sonho que eu tive lá na adolescência, o que eu fiz? Rejeitei, não queria, estava cansada, não estava muito bem da cabeça. Quantas vezes a gente pede algo para o Senhor e não se dá conta que é uma bênção, que aquilo que você está vivendo é uma bênção que o Senhor trouxe para você. Sabe, quantas orações a gente fez de pequenos problemas, Senhor, cuida, Senhor, não sei o quê, Senhor, Senhor. E a hora que chega, você nem vê aquilo. O coração está tão ingrato que você não consegue ver aquilo como uma bênção. Thalita, quanto tempo eu estou falando aqui? Desculpa. Que eu não Pode ficar, até umas 21h40, fica à vontade. Obrigada. Quantas vezes a gente pede para o Senhor e não se dá conta que aquilo que está vivendo é uma bênção? Gente, os meus filhos são uma bênção. O primeiro, ele é um cavaleiro. Ele serve na igreja, ele tem 12 anos. Ele serve na igreja. Ele que descer nas águas esse ano. E o Senhor me trouxe a memória, esse domingo, olha só, o Senhor, ele trabalha, a gente só precisa estar atento. Eu demorei para afiar o meu ouvido com o Senhor. Domingo agora, né, hoje é ontem, domingo ontem, na hora da ceia, quando eu bebi o suco de uva, o Senhor, porque meu filho estava do meu lado no culto, o Senhor falou assim, por isso que eu separei você, porque o meu filho estava ceando com a gente, né? Por isso eu separei você, para que seu filho estivesse aqui. Gente, quantas mães, filhos de 12 anos, mães que não podem acompanhar os filhos estão todos cheios de problemas. Não estou dizendo que está certo e que está errado, tá, gente? Estou falando da minha relação, do meu caso aqui na minha casa. Eu posso acompanhar o meu filho, e o Senhor me trouxe à memória aquela oração que eu fiz. E me trouxe o porquê que estava acontecendo, estava se realizando, se cumprindo na minha vida. Gente, é poderoso demais, então eu quero destacar aqui o poder da gente transformar a ingratidão em gratidão, a gente diminuir a nossa ingratidão, às vezes está reclamando demais, assim como eu estava, reclamando muito, falando muito, murmurando de bênçãos. Quantas mulheres queriam estar em casa cuidando dos filhos e não podem? Precisam trabalhar para comer. E uma vez o Senhor me trouxe, né? Eu estava lá meio na minha reclamação, o Senhor falou assim para mim: tá te faltando alguma coisa? Gente, poderoso, isso não estava faltando nada. Vaidade, vaidade, muitas vezes, e o Senhor moendo égua ali, trabalhando. Muitas vezes a vaidade deixa a gente cega. Ai, Senhor, mas se eu tivesse, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, tudo supérfluo. Hoje eu tenho tempo de preparar uma palavra, vim compartilhar com vocês. Hoje eu tenho tempo de preparar uma aula, uma mentoria para mulheres. Como se eu estivesse naquele looping de trabalho, estudo, filho, trabalho, filho pequeno. Como que eu ia fazer isso?
Então, a gente precisa começar a agradecer o Senhor nas pequenas coisas. E já finalizando aqui, eu sou uma treinadora de mulheres, né? E através das perguntas, a gente vai trazendo construção de pensamento. Eu quero deixar algumas perguntas aqui para vocês. O que você precisa renunciar? Às vezes um apego que não está te fazendo tão bem. Então, pensa aí, o que você precisa renunciar como Ana? Eu precisei renunciar ao mercado de trabalho, por muito tempo cafezinho com as amigas, precisei renunciar a velhas amizades que eu amava, que era assim, Deus no céu, os amigos na terra, o Senhor tirou tudo. Eu renunciei. Eu podia ter ido atrás deles, tô aqui, sabe, fazer aquela conexão, vem em casa, mas o Senhor estava tirando, eu deixei ir, eu renunciei. E doeu, porque relacionamento é uma coisa que a gente se apega, tem apego. Amizades, às vezes você conta coisas íntimas, coisas profundas para alguém e o Senhor tira. Mas é importante a gente renunciar, a gente deixar ir também. Vai com Deus abençoar, vai com Deus. Sabe? Quais coisas que você precisa abrir mão e deixar para Deus operar? Às vezes você está segurando alguma coisa com tanta propriedade e o Senhor está querendo trabalhar na sua vida, mas Ele não vai tomar da sua mão. É você que precisa abrir mão, mostrar para Ele, entregar para Ele, né? Como Ana fez ali, o problema que ela tinha, que era o desejo de ser mãe, é entregar para Ele, confiar. Lembra que eu falei, na confiança tem descanso? Gente, e tem, verdadeiramente tem. Eu tenho autoridade para falar isso, e a minha amiga que entrou também aqui, a Romeica, ela pode dizer, na confiança tem descanso. Quando eu comecei a confiar no Senhor, e já eu achava que eu confiava, falsidade. Era uma falsa confiança, uma falsa humildade. O Senhor trabalhou isso em mim todas, assim, até aquela coisa que estava mais escondida, Ele limpou. Sabe aquelas coisas que a gente não quer, que ninguém sabe, ninguém imagina? Às vezes coisa que você fez, que até você já esqueceu, mas o Senhor trouxe a memória, trouxe a luz. E aí você entrega para Ele, confia, Senhor, ó, eu tô triste, Senhor, não está sendo fácil, mas eu tô confiando em Ti. E aí vem o descanso. Gi, como que eu sei que eu tô descansando? Porque você está em paz. A paz é aqui dentro, não é lá fora. Lá fora tem guerra, lá fora tem furacão, lá fora tem morte, lá fora tem problema, tem gente morrendo. E semana passada eu enterrei 2 pessoas muito conhecidas, muito amigas, assim. Mas eu estava em paz, porque é confiar que o Senhor está fazendo o melhor, sabe? Então eu convido você a refletir. O que hoje você precisa abrir mão, entregar para o Senhor, confiar nas mãos dele para você poder descansar. Às vezes é até um diagnóstico de alguma coisa. Pode ser uma depressão, pode ser uma gripe simples, uma dor na coluna, uma dor de cabeça. Gente, dor de cabeça na mulher parece que é natural, porque a gente quer pensar em tudo. Para de pensar em tudo. Para de deixar essa mente acelerada. Descansa. Descansa no Senhor, entrega para Ele, confia nele. E outra pergunta que eu quero deixar aqui: o que você precisa pedir aos pés do Senhor, aquilo que só Ele pode resolver? A gente muitas vezes não entrega, não se faz essa pergunta. A gente acha que o Senhor não pode resolver. O meu problema é muito grande. Mas fui eu que me enfiei nesse problema. Mas Ele é poderoso para resolver qualquer coisa. Olha o que Ele fez comigo. Gente, eu estou tão em paz, eu estou numa vida tão tranquila, com os meus filhos agitados, com meu marido ligado no 550, sabe? Uma loucura aqui, 3 homens, gente. Vocês têm dó de mim? 3 homens. Mas o Senhor me sustenta, o Senhor me dá força, e cada dia mais eu me sinto mais revigorada, sabe? Para falar, olha o que o Senhor fez por mim. E depressão, ansiedade são coisas tão comuns. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Gente, mais ansioso do mundo. Hoje é mágica, não é treino.
Tem hora que minha mente está acelerada, eu falo, opa, peraí, preciso descansar, preciso deixar tudo aí, preciso deixar de ser Marta agora e me tornar Maria, sabe? Ficar aos pés do Senhor, ficar como Ana, entregando meus problemas ali para Ele. É isso, gente. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Amém, glória a Deus, meu Deus. Nem vou falar que essa palavra foi muito para mim, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, diz. É forte, sem... Forte. É difícil, gente. A carne é difícil a gente entregar. Eu fico pensando, às vezes, eu penso muito nisso. Eu falo, gente, ela entregou o filho dela e simplesmente deixou ele lá e, tipo, nunca mais voltou. Não sei como. Será que eu entregaria realmente? Meu Deus. Será que eu entregaria algo que eu pedi tanto, que eu estava esperando por aquilo, e eu simplesmente entreguei? Será que eu entregaria? Não sei, acho que não, para ser bem sincera. Acho que não. Para ser muito sincera, como é difícil, como é difícil. Mas realmente a gente tem que trabalhar essa mentalidade. Eu também estou em casa e a preocupação vem, né? E o quão é difícil descansar. O quão é difícil descansar. Eu falo que eu estava vindo nesses pensamentos acelerados de preocupação, né? Meu Deus, as contas estão chegando, e agora como vai ser? Que não sei o que, começa aquelas preocupações. E de uma semana para cá que eu tenho trabalhado isso na minha mente, falando, descansa, entrega, calma, entrega aos pés do Senhor, só Ele pode fazer. E hoje eu estava aqui no quarto estudando, né, porque eu não estou conseguindo, esses dias eu não consegui entrar no devocional de manhã e fazer o estudo da Bíblia, mas eu estou tentando fazer em casa. Em outro horário. E aí eu peguei e comecei a estudar, né, João? E aí tem até uma parte que fala, que eu estava lendo, que fala, né, que a gente tem que sempre pensar na cruz. Sempre, toda vez que você tiver algum medo, alguma insegurança, que a gente possa pensar na cruz, no que o Senhor fez pra gente, da obra da cruz. Quando a gente parar, crer no que aconteceu, porque crer no que ele realmente se entregou por nós, toda preocupação, toda insegurança, ela cai por terra. A gente pensa na obra da cruz. Fala, meu Deus, por que eu estou preocupada com uma continha de nada? O Senhor se entregou por mim. Por que eu estou preocupada com uma doença se o Senhor se entregou por mim? Por que eu estou preocupada se eu errei, o Senhor se entregou por mim? Mas a gente tem que crer de todo o coração. Assim como a palavra do Senhor diz, a gente tem que confessar, e quando a gente tem um encontro com o Senhor, Ele revela os nossos pecados, as nossas falhas. Não existe a possibilidade de você encontrar com o Senhor e Ele não revelar os seus pecados, as suas falhas. Não existe essa possibilidade. Então, quando a gente tem a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele revela para a gente. E aí a gente tem a decisão de falar assim, eu vou continuar sendo a velha mulher ou eu vou ser uma nova criatura? Então, todos os dias, a gente realmente tem que fazer essa análise, porque o mundo jaz no maligno, né? E os pensamentos ruins, eles vêm a todo tempo, a todo momento. Então, tem horas que eu deito na cama que a preocupação quer vir, pensando principalmente na conta, gente, eu vou ser bem sincera, meu problema maior ultimamente está sendo pensar no financeiro. E aí eu falo assim, aí quando vem eu falo, sai pra lá, diabo. Você não vai tomar conta da minha mente, não. Sai pra lá. Sai pra lá, não vai tomar conta. O Senhor, Ele me permitiu sair do meu trabalho, Ele me permitiu ter tempo com a minha família. Eu tô tendo coisas que eu não tinha tempos. Eu pude compartilhar com a Aline e com a Raabe. Algumas irmãs estavam no devocional e viu o dia que a Raabe, o Senhor usou a Raabe para falar sobre o meu filho. Eu estava muito preocupada com ele na escola. Estava tendo muitas dificuldades. Eu falei, meu Deus, será que ele tem alguma coisa? Porque ele tem dificuldade de interpretar texto. O que será que eu faço? Vou num psicólogo ou não? E aí, quando eu saí do trabalho, eu pude ter mais tempo de estudar com ele, de passar atividades, da gente estar junto. E aí, semana passada foi a reunião dele na escola, e eu estava ansiosa, né? A ansiedade tomando conta de mim.
e eu louca para ir. Aí quando chegou lá, a professora falou, ó, esses pais aqui podem ir embora e esses daqui ficam. E aí eu fui uma das que fiquei, né? Mas eu já tinha visto mais ou menos as notas, falei, a nota não foi tão ruim, vamos ver. E aí eu quis ser a última, eu falei, eu quero ser a última, porque se, né, se acontecer, se for para dar uma comida, que eu seja a última, para ninguém ver eu passando vergonha. E aí ela pegou e falou, não, Thalita, eu só pedi para você ficar para te parabenizar, porque as notas do Benjamin foi ótimo, ele teve um avanço nesse último bimestre muito grande. Que bênção. Grande. Então, eu só queria te agradecer e dizer o quanto ele está avançando. E aí eu pude compartilhar, e aí eu compartilhei com meu marido, e meu marido falou assim, Thalita, isso foi porque você saiu do trabalho, porque você conseguiu ter tempo de qualidade com ele, estudando com ele. Então, assim, foi você que conseguiu isso. Porque ele falou, eu não tenho, você sabe que eu não tenho coisa para ensinar, mas você consegue, você faz, estimula isso nele. Então, esse avanço foi graças a você estar em casa, você estar se dedicando com o tempo, coisa que você não tinha antes, não conseguia fazer. E na hora eu falei assim, meu Deus do céu, e eu preocupada tipo assim, preocupada se eu ia, né, conseguir, se, tipo, Senhor, minhas contas, mas, gente, meu filho tá avançando, então, assim, o que é uma conta perto do que o meu filho avançando, gente. tá avançando na escola e aprendendo. E a gente é realmente, às vezes, muito, como se diz a palavra, muito... Ai, esqueci a palavra, mas a gente, às vezes, ora por uma coisa e depois reclama. Eu falei que eu estou empreendendo. E aí me chamaram para participar de uma feira ontem aqui no condomínio. Teve uma festa de Dia das Crianças, na verdade, e uma das coisas que eu estou fazendo é vendendo paleta mexicana. Um amigo meu tem uma fábrica e ele falou assim, Thalita, tem 7 torres aí no seu condomínio, por que você não põe um freezer aí e vende paleta? Eu falei, é mesmo, né? Interior, moro no interior, em Dayatuba, sempre calor, vou colocar paleta aqui. E aí a menina falou assim, Thalita, quer vender, que não sei o que. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu confesso que quando falou assim, vai ser domingo, 4 horas da tarde, das 4 às 9, eu falei, meu Deus, mas domingo, das 4 às 9. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada vai vir para cá. Eu vez de aproveitar, vou estar lá trabalhando e vou perder o culto. E comecei a pensar. Depois na hora, eu caí em si. Eu falei, Senhor, eu fiz a mesma coisa. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Sai, diabo. Eu não quero avançar, não foi isso que eu pedi. Eu falei assim, foi isso que eu pedi para ter tempo e para poder ter um negócio meu. Então, se o Senhor proveu esse espaço para eu estar, eu tenho que dar o meu melhor. E aí eu tinha até já impresso umas coisas assim, eu falei, não, vou fazer o melhor. Fiquei correndo atrás no domingo, lugares para copiar, comprei mesinha, comprei cadeira, saí correndo para deixar o espaço do mais bonitinho possível, assim. E aí o meu irmão e minha cunhada falou, não, Thalita, eu tô com você. A gente vai vender com você, vai ficar. E eles tinham que voltar para São Paulo ontem. Eles ficaram comigo, eles saíram daqui, era 10 horas da noite. Eles ficaram comigo até o fim, me ajudou a desmontar. Foi ótimo, eles falaram, Thalita, nossa, foi delícia esse evento, os próximos pode me chamar que a gente vai ajudar vocês. Então, às vezes a gente realmente é muito ingrata, a palavra, ingrata, porque a gente pede para o Senhor, e a gente se esquece que a gente pediu, porque a gente pede tanta coisa, a gente é tão pidona, tão pidona, que a gente se esquece do que o Senhor fez. É verdade. E aí que a gente possa lembrar da obra na cruz e que a gente possa lembrar de Ana, que ela pediu muito, ela queria muito aquele filho. Só Deus sabe o quanto ela pediu. E mesmo assim ela foi fiel e entregou. Porque muitas vezes a gente não faz isso. A gente pede, mas quando conquista, a gente não volta para agradecer. A gente não volta para o Senhor. Quantas de nós pedimos? Já aconteceu isso, de pedir emprego e depois começar, agora eu tô amaldiçoar o emprego. Domingo. Não, eu cansada para ir no culto de domingo. Quando estava querendo emprego, domingo todo dia. Todo domingo estou na igreja. Depois arrumou emprego, sumi da igreja. Pedi tanto um filho para Deus, quando chega, aí ia para a igreja pedindo, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Aí quando tem um filho, o Senhor abençoa. Ai, estou muito cansada para ir para a igreja. Ai, o neném vai chorar. Ai, não sei o que lá.
Gente, a gente inventa tanta desculpa para Deus, tanta desculpa para não estar na presença do Senhor. A gente pede as coisas e depois a gente volta, é igual os... Gente, fugiu. Aline, cadê minha... Aline é boa de memória. A Aline é boa de memória, que eu ainda tô estudando a Bíblia aos poucos. Os que estavam tudo com os negócios no corpo, todo mundo foi curado por Jesus, mas só um voltou lá para agradecer. Leprosos. Estou tentando lembrar o nome da doença. Os leprosos, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Então, a gente é assim, mas a gente não pode ser assim. A gente tem que todo dia vencer a nossa carne. Eu estava falando hoje para minha mãe. Eu falei assim, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não está buscando. A gente não está buscando. E fala, né? Realmente, o Senhor, ele vai abençoar todos que estão aqui, ele vai abençoar. Mas a bênção vai de acordo com a entrega. Se você entrega pouco, você é abençoado pouco. Se você entrega muito, você é abençoado muito. Então, que a gente possa ter realmente essa consciência. Essa palavra foi bênção, porque realmente é muito do que eu estou vivendo. E eu fico aqui, às vezes, com o anjinho e o capetinho aqui, mas eu tenho que dar uns tapas no capetinho. Sai, tá repreendido em nome de Jesus. Sai de mim, que você não me pertence, esses pensamentos não me pertencem. Eu creio que um dia eu ainda vou ser como Ana, de entregar realmente total. É o que eu tenho lutado contra mim mesmo, de poder entregar no Senhor. Ô, Thalita, posso só falar rapidinho uma coisa aqui que eu lembrei, né, que eu até passo como exercício para as meninas, né? Quando vem isso aí, esses pensamentos negativos, né? O que a gente faz? O que eu posso fazer de prático? Porque o pensamento negativo vem, quando você menos espera, ele está lá, né? O que você pode fazer? Tirar o seu pensamento, tirar o foco ali daquele problema. O que eu faço? Pega um caderno, qualquer folha, e você começa a escrever os seus motivos de gratidão. Porque se a gente começa a escrever e lembrar e pedir para o Senhor, Senhor, me traga à memória quais são os meus motivos de gratidão, e a gente começa ali a escrever, a nossa energia vai mudando. E eu tiro o foco do problema e começo a focar na gratidão. Porque se a gente tiver os olhos treinados para a gratidão, eu já começo o dia agradecendo. Só, né, da gente estar vivo, respirando, tenho trabalho, né, eu tenho pernas para ir até o meu trabalho, coisas mínimas. A gente tem mais coisa para agradecer do que para reclamar, né? Só que a gente faz o inverso, mais reclama do que agradece. Então, esse é um exercício prático para a gente já ir mudando o nosso estado mental, nossa energia, e começar a agradecer mais o Senhor, né? Porque quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm. Tô anotando aqui, calma aí, só para não esquecer. Eu peço para o pessoal relacionar, né? Tipo, escreve aí, de 1 a 20, né? Que você é grato hoje? Eu sou grato pela vida. Eu sou grato porque estou respirando e não preciso de aparelhos, né, gente? Quantas pessoas ficaram na pandemia respirando com aparelhos, né? A gente tem que ser grato nos mínimos detalhes. Então, é um exercício poderoso e simples. Amém. Eu falo isso pro meu filho. Todo dia a gente faz oração e aí eu sempre falo, todo dia. Senhor, acordar, obrigada, Pai, pelo fôlego de vida, pelo respirar, pelo ouvir, pelo falar, pelo andar, sempre. E aí ele começou, né? Quando você começa a ensinar, faz oração curta. E hoje ele já vê a gente orando, e aí todo dia ele fala, Senhor, obrigada pelo acordar, pelo respirar. Aí eu tava pegando no pé dele, que às vezes ele acordava e já queria pegar o celular para jogar. Aí eu falava assim, você acordou e nem falou com Deus? Você tem que agradecer primeiro, o dia de hoje, depois você pega no celular. Ele é mesmo. Aí ontem ele acordou, pegou o celular. Aí com o celular na mão, eu acho que lembrou ele. Senhor, muito obrigada. Começou a agradecer com o celular na mão. E eu falei, amém, Senhor, é isso. Porque realmente a gente é muito grata. Se a gente for pensar os pensamentos, que a gente não é capaz, que a gente não vai ter um filho, que a gente não vai poder, não vai casar, que a gente nunca vai formar uma família. Gente, os pensamentos, eles vão vir. Mas realmente a gente tem que pensar o quanto Deus cuidou de cada uma de nós. Cada uma de nós, se a gente for contar, tem o louvor que eu sempre coloco, que fala, né? Ele é em inglês, tem a tradução, mas fala que todo dia a gente vive 1 milhão de pequenos milagres. E realmente, se a gente for contar
o tanto de milagre que a gente vive, o quanto a gente é grato. Esses dias teve essas ventanias, aqui venta muito, muito, muito mesmo. Meu pai até falou, Thalita, meu Deus do céu, que ventania é essa? Eu falei, e eu tenho um coqueiro que fica bem na minha janela, então faz mais barulho ainda. E nesse dia 11 que teve essa ventania toda, eu falei, gente, vai acabar. Pensei, né? Falei, meu Deus do céu, que ventania é essa? Deu uma piscada para a honra e glória do Senhor, a gente não ficou nem um segundo sem energia. Sem energia, o tanto de gente, eu estava falando com a Mari, um monte de gente falando, até agora não tem até hoje, 14/10, dia 14/10, dia 21, faz 3 dias e as pessoas estão sem energia. Sem energia, gente. Então, assim, quem tem energia tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer, porque cada dia a gente vive realmente 1 milhão de pequenos milagres. Então, Deus é bom demais. E essa palavra foi para mim, foi, nossa, bênção, bênção. Eu vou abrir aqui. Alguém quer compartilhar algo que o Senhor tocou? Quer compartilhar algum testemunho, algo que a gente tem orado e o Senhor abençoou? Se alguém quiser, esse é o momento, vou abrir. Pode falar, Núbia. Paz e graça, tudo bem? Fazia um tempo que eu não conseguia entrar, que eu estava fazendo um curso, e eu mudei o curso para quarta-feira. E hoje a Gislaine, é Gislaine, né? Eu estava aqui prestando atenção no que ela estava falando. A Tairine hoje me mandou até uma mensagem, hoje falando que eu estava muito calada. Mas eu estou no meu secreto com Deus por um tempo. É um secreto que sou eu e ele, e estou passando por algumas coisas e preciso tomar algumas decisões. E eu estava prestando atenção no que a Gislaine estava falando. Oi, só um minutinho. A vovó está no telefone, peraí, tá? E eu pedi há um tempo, rapidinho. Eu trabalhei no shopping por 27 anos. E eu trabalhava de domingo a domingo, feriado. Eu tinha uma folga uma vez por semana para me tirar férias. Eu tirava férias, tipo assim, uma semana, mas era tudo muito complicado para tirar férias, tudo tal, que eu trabalhava num salão. E eu comecei a orar um dia e falei, Senhor, eu estou tão cansada, eu queria tanto parar de trabalhar, eu queria parar, sair do shopping. E se passaram muitos anos, eu não conseguia fazer isso. Várias vezes Deus me deu oportunidade, eu não conseguia, eu não tinha disposição. Eu falava assim, gente, eu não vou conseguir, eu não posso. O salário que eu ganho aqui, eu não vou ganhar em outro lugar, tudo. E eu saí do shopping, o shopping fechou. O salão onde eu trabalhava era um salão ele tinha 40 anos no shopping. E ele fechou em um ano, em 2018 ele fechou. Eu tinha um salário, em média, muito alto. E eu fui ganhar R$900. A minha vida virou de ponta cabeça, gente. De ponta cabeça, assim. Mas Deus me deu um novo tempo. Em seguida, e aí eu fiquei andando assim, sabe quando você fica sem destino? Eu fiquei sem destino. Eu não sabia o que fazer da minha vida, tudo tal. E aí eu fiquei um tempo num lugar, um tempo outro, e acabei voltando para o shopping. Com 1 ano e meio que eu tinha voltado para o shopping, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui de novo? Eu estou no mesmo ciclo que eu estava antes. E eu comecei a orar, e de repente elas me mandaram embora, porque eu tinha combinado uma coisa com elas e elas não cumpriram e queria que eu mudasse. Eu falei, não vou mudar, não vou mudar. E eu saí de lá e eu fui trabalhar no meu salão, que eu já tinha, mas eu só ficava lá na parte da manhã. Eu totalmente perdida, gente, eu fiquei perdida, eu fiquei assim no mundo, assim, parecia que eu tinha acabado de nascer. Sabe quando você está em uma coisa e você saiu da barriga da sua mãe, você está no mundo e você fala assim, gente, onde é que eu estou? E eu fui para o meu salão e Deus me deu um tempo novo, em seguida veio a pandemia e durante 2 anos e meio, eu consegui caminhar com a minha mãe, coisa que eu já não fazia há muitos anos. Foram os 2 anos e meio que eu passei com a minha mãe, o Senhor recolheu a minha mãe depois disso. E
mesmo assim, eu ainda fiquei em conflito, eu estou em conflito, porque assim, eu queria um trabalho, eu queria ficar no meu salão, eu falava, eu quero voltar a fazer a obra do Senhor, eu preciso fazer a obra do Senhor, eu preciso ter tempo com meus netos, preciso ter tempo com meu marido, tudo tal. Mas eu continuava enrolada, gente, com o meu tempo. Eu não tinha tempo para nada. Eu entrava no meu salão 9 horas da manhã, saía 11 da noite, 9 da manhã, 11 da noite. Quando foi o ano passado, em agosto do ano passado, quando eu completei 55 anos, eu falei, a minha vida precisa mudar, eu estou no mesmo ciclo, que eu tinha problema com meu marido, tinha problema com meus netos, tinha problema com meus filhos, eu não tinha tempo para nada. E o Senhor foi falando, e aí o Senhor foi me direcionando, e o Senhor foi me direcionando e foi tirando algumas coisas. Hoje eu sei que é o Senhor. Mas até você entender isso, é muito difícil, gente. Esses dias eu estava falando assim, gente, eu não sirvo mais para ser cabeleireira, não presto mais para ser cabeleireira. E eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia porque o que o Senhor estava fazendo algumas coisas dentro do meu salão, eu não entendia, e eu falando, eu conversando com as minhas irmãs, a gente orando, eu num processo de oração, aí o Senhor falou comigo, eu te quero no secreto, porque eu fiquei 1 ano no secreto com o Senhor tirou muita gente da minha vida, me deixou praticamente sozinha, gente, desamparada, que eu passei por muitas coisas, e eu estou passando ainda por muitas coisas, esse como é que eu vou falar para vocês, gente? Desculpa que eu acabei de tomar banho, estava tomando banho ouvindo vocês. Como é que eu vou falar? Essa renúncia que o Senhor quer da gente, essa entrega que o Senhor quer da gente, isso que é muito difícil, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu faço, o Senhor, Ele me usa, mas eu falo para o Senhor ainda não está bom. E o Senhor fala, não está do jeito que eu quero, mas eu preciso abrir mão. O Senhor fez muitas coisas na minha vida. Você estava falando da gente enumerar. Se eu começar a enumerar, acho que não vou terminar, porque de todas as coisas que o Senhor fez na minha vida, eu não tenho como agradecer a Ele. Não tenho. Mas o Senhor, ele é fiel, tem sido muito fiel comigo. Mas eu ainda estou em conflito com o Senhor, na minha decisão. Essa decisão que é muito difícil, você fala, como que eu vou parar de fazer isso daqui? O que vai acontecer com isso daqui? Mas o Senhor fala para mim todos os dias, assim como eu tenho feito até hoje, eu vou continuar fazendo, mas eu preciso de você fazendo isso daqui. E esses dias, desde maio do ano passado, o Senhor me deu algo para fazer e eu não falava assim, não, Jesus, isso aqui é da minha cabeça, tal. De eu colocar ali na porta do meu salão, eu coloquei uma mesa, coloquei um caderno de oração e coloquei uns lembretes, umas mensagens de edificação, de crescimento, de passagens da Bíblia, tudo tal. E você coloca aquilo ali, você acha que não vai dar fruto. O caderno está pela metade de oração, de pessoas pedindo oração. O caderno, todos os dias eu oro por alguém ali. Todos os dias tem uma pessoa chorando, todos os dias aparecem pessoas oprimidas, endemoniadas, às vezes o salão está vazio, de repente entra uma pessoa lá, você começa a orar, a pessoa fica totalmente endemoniada e você vê que Deus preparou aquele momento para que você esteja sozinha, para que você possa orar, para que você se prepare. Eu tenho me preparado para isso, porque eu falei, Jesus, e a batalha é grande, gente. É uma batalha muito grande, é uma coisa que eu falo assim, eu olho para aquilo ali, esses dias o meu irmão, a gente estava orando, eu oro meio-dia e às 3 horas da manhã, 3 vezes por semana, e meu irmão esses dias estava falando, você sabe o que é isso daqui, Núbia? Você sabe o que Deus quer fazer com você aqui? Então e eu fico assim, sabe, mas mesmo assim, eu ainda pergunto para Deus, até onde o Senhor quer que eu vá? Até onde eu ainda me pego em algumas coisas. Então eu quero que vocês orem por mim, porque tem sido
É um conflito muito grande você abrir mão e saber, mas o Senhor tem feito grandes coisas também. Ao mesmo tempo que eu acho que eu falo para Deus das coisas que aconteceram no salão, algumas coisas, alguns momentos, e o Senhor fala: não é você, sou eu. Você não entendeu ainda. Não é você, sou eu. Não importa o que falem de você, não importa o que dizem de você, não é você, sou eu. Eu no tempo certo, na hora certa. Ainda não é tempo, né? Então é difícil, e você falando hoje, isso para mim foi muito importante. Porque a nossa entrega, ela tem que ser total, realmente nós sermos totalmente dependentes de Deus. Eu por várias vezes no devocional eu fico, e o Senhor fala assim: sou eu que te uso, sou eu que faço, sou eu que programo, sou eu que estou destinando, e você fica patinando, né? Porque nós vamos patinando. Mas foi muito importante para mim hoje, você ter falado tudo isso. Isso só me deixa mais na presença do Senhor, buscar mais ainda o Senhor, esse momento que nós estamos passando, eu e Deus. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não estou com disposição, estou com tanta coisa, e eu falo para Deus: Deus, hoje eu estou sem disposição. E aí quando Ele fala para mim, é assim que eu te quero hoje. Né? Então, a gente, é muito difícil nós fazer essa entrega, né, e sentir assim, porque o Pai, Ele é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, nós é que não entendemos o que Ele quer conosco, né? Deus abençoe, viu? Foi muito bom mesmo, foi maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar algo? Amém. Vou abrir então para os pedidos de oração, meninas. Temos pedidos de oração? Quem quiser, eu quero já agradecer. Eu pedi oração por 2 pessoas, que é pelo seu Francisco, que ele tinha sofrido um acidente, caiu de uma escada, teve traumatismo craniano, já teve alta, e ele está melhorando a cada dia, mas peço para que as irmãs continuem orando, para que ele se recupere 100%. Ele ainda tá com uma escara, então tá com algumas feridas e precisa, né, melhorar 100%. E eu agradeço também a oração pelo Alex, que é o primo do meu esposo também, que ele sofreu um acidente também na academia, irmão da Lília. Lília está aqui, e a gente vem orando desde então, e para a honra e glória do Senhor, ele teve alta também. E que a gente possa orar também para que continue orando para que ele venha se recuperar 100%, né? Porque passou muitos dias no hospital, então é bom a gente orar, continuar orando, mas já queria agradecer que os dois foram coisas que, né, jamais a gente pensaria. Eu falo até, eu tô brinco com meu sogro, eu falo: sogro, pelo amor de Deus, para de subir escada, gente. Vigia, vigia. E ele, o seu Francisco, foi um traumatismo craniano e realmente foi milagre do Senhor. E o Alex também foi um acidente na academia, que perfurou uma parte, eu acho que foi do estômago, se eu não me engano, e o Senhor cuidou até aqui ele tem sustentado e tem guardado. Então, só agradecer mesmo cada pedido, cada oração de vocês por essas causas. Mas alguém tem um pedido, meninas? Querem abrir o microfone? Hoje todo mundo só quer agradecer, ninguém tem pedido de oração. Caladinhas. Amém. Amém. Depois também, depois dessa palavra, né? Só agradecer, né, irmãs? Amém. Amém. Então, está todo mundo. Olha lá. Eu vou lá. Meu Deus. Hoje eu peço oração, que perdeu a filha ontem, caiu da bicicleta e deu traumatismo craniano. O sepultamento é amanhã. Nossa. Vamos orar. Qual que é o nome, Josefa? Coloca o nome aqui, por favor, da mãe ou do pai. Silvana, peço oração por mim, que eu consiga renunciar por completo. Hoje foi mais uma confirmação do que o Senhor requer de mim, pela minha casa, família, esposa e filhos.
Minha filha Laura, de apenas 3 meses, está pegando peso aos poucos e agora ficou gripada. Mas creio que Deus dá vitória. Pelo José, que está com Alzheimer. Amém. Silene. Silene. Vamos olhar pela Silvana. A Carla também. Silvana Família. Silvana Família. José Alzheimer. A Carla, pedindo pela família dela, por saúde, pela conversão. Gente, calma aí. Lilian, Silvana. Ah, tá, José do pai. Ok. Lilian pedindo oração pela Ana Laura e pelo genro, a Cauã, que está com virose. Ana Laura. E a Cauã. Lilian também, orar pela vida dela. Dalila. Saúde, família. Georgia está pedindo oração pela conversão e liberação dos vícios da mãe, pai, sogro e cunhado. Mais alguém? Mais alguém? Eu vou pedir também pela conversão da minha família. Eu comentei no comecinho com a Gislaine, aos poucos o Senhor está cuidando e eu creio que eu e minha família inteira serviremos ao Senhor para a honra e glória dele, mas para que o Senhor venha dar estratégias, né? Não só para a nossa família, mas para os nossos amigos. Eu tenho falado para o meu marido, por um lado, a gente vê que o inimigo tem se levantado, mas por outro, ele tem sido derrotado, porque tantas pessoas têm se levantado para falar do amor do Senhor. Então, hoje você vê o filme A Forja, está sendo um sucesso. Em uma semana foi um sucesso de bilheteria. Eu fui no cinema, eu até pensei, né? A descrente. Pensei, falei, não, gente, deve estar vazio. Nem fui reservei. Quando eu cheguei lá no shopping, estava lotado, perdi. Tive que voltar no dia seguinte para assistir, porque as salas estavam lotadas. Então, o Senhor ele tem levantado pessoas para propagar, pessoas para fazerem filmes que falem do amor do Senhor. Hoje você vê aí The Chosen, um monte de gente que nem, né, que talvez nem acreditava em Deus assistindo. Então, pessoas nas redes sociais que eu sigo hoje, tem tanta gente falando do amor de Deus. Então, como é bom, né, a gente ouvir e ver pessoas se levantando para falar do amor do Senhor. Então, que a gente possa ser esse canal que vai apresentar o Senhor para as outras pessoas, que a gente possa ver mais mulheres se levantando e falando do amor do Senhor. Ó, a Regiane está pedindo também pela gestação dela, pela conversão da família, pela vida dela. Acho que é isso. Acho que é isso, Gi. Se você puder orar, nós agradecemos. Amém. Desde já te agradecer, Thalita, pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Aleluia. Né? E que o Senhor faça grandes coisas em você e através de você. E eu vejo quanto você está comprometida com o reino, né? Tenho te acompanhado assim, Glória a Deus. longe, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas em você e através de você para outras mulheres também. Aleluia. Já começa aqui com essa conexão maravilhosa. Não tem porque a gente precisa mesmo separar para ouvir, para falar, para orar, né? Isso é muito importante. Tenho certeza que isso agrada o coração do Senhor. Vamos orar.
Pai, Pai querido, me coloco aqui diante de Ti, Senhor, te agradecendo por esse momento de oração. Espírito Santo, esteja sobre nós, Pai, sonda os nossos corações, meu Deus, te agradecendo por cada mulher que está aqui e que passou por aqui, Senhor, pela vida de cada uma, pela família de cada uma, Senhor. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por todas essas orações, a Núbia pedindo pelos conflitos, Pai, que o Senhor possa trazer luz, Senhor, naquilo que ela não está entendendo, Pai, traga entendimento, Pai, traga estratégia, em nome de Jesus. Quero pedir também pela recuperação do seu Francisco e do Alex, Pai, com os acidentes, que o Senhor venha trazer um renovo, Pai, todo espírito de enfermidade, bata em retirada, em nome de Jesus, Pai. Zé, pelo Alzheimer, Pai, que o Senhor possa cuidar, seu Sebastião, saúde da família, Dessa Pai, o inimigo não tem poder, sabemos que ele não tem a poder. filha, que o Senhor possa trazer o consolo, Pai, que o Senhor seja o bálsamo na vida dela, o que ela precisa, Pai. Traga paz, a Cauã pela virose, Senhor. Dalila, Pai, pela saúde da família. Que o Senhor possa renovar, Pai, bater e retirar todo espírito de doença, de enfermidade, Pai, em nome de Jesus. A Geórgia, Pai, a conversão e libertação de vícios da família, Pai, que o Senhor possa trazer luz, Senhor, que o Senhor possa limpar e renovar, Pai, tudo aquilo que tem trazido atraso, Pai, das famílias avançarem, que o Senhor possa vir libertar em nome de Jesus. Te apresento também a Regiane, Senhor, pela gestação dela, uma gestação linda, que o Senhor possa cuidar em cada momento, cada detalhe, Senhor, e pela conversão de toda a família. Também trago aqui, Senhor, um pedido de oração, para que a minha família seja convertida, Pai, aos teus caminhos e também possa ser liberta de alcoolismo, de qualquer tipo de vício, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo por esse momento, Senhor, que foi maravilhoso, um tempo onde a gente está buscando ficar mais perto de Ti, buscando Te ouvir mais, Te enxergar mais nos mínimos detalhes, Senhor. Que mais momentos como esse sejam proporcionados, Pai, que a gente possa se reunir em comunhão, troca de experiência, Pai, que o testemunho venha para fortalecer e edificar a nossa fé, Senhor. Que essa palavra tenha chegado aos corações, Pai, que o Senhor possa fazer a transformação, que o Teu Espírito Santo venha fazer a transformação. Pai, em nome de Jesus eu peço, sonda os nossos corações, Pai, e nos faça lembrar, Senhor, aquilo que nós precisamos renunciar, Pai, para avançar no reino, para avançar no chamado, Senhor. Eu quero pedir que todo espírito de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Pai, os medos mais ocultos, Senhor, que batem retirada da nossa vida, Pai. Nós estamos vivendo um tempo novo, Pai. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco, cuidando de cada detalhe, cuidando das nossas emoções, Senhor, colocando pessoas ao nosso redor que possam nos ajudar, Pai, que a gente possa ter consciência, Senhor, de que precisamos de ajuda, que precisamos de umas das outras, Pai, que o Senhor possa trazer essas pessoas certas, Pai, um tempo de avanço no reino espiritual, que toda a confusão mental bata em retirada, Pai, às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos angustiadas e aflitas, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa vir como um consolador, como um bálsamo, Pai, ser tirada, arrancada da nossa mente toda a preocupação, Pai. Os estudos apontam, Senhor, que a maioria das nossas preocupações nunca vão acontecer, Senhor, que são só pensamentos acelerados. Então, que o Senhor possa vir trazendo cura, Jesus. Cura nessa área. Satanás tem atacado de forma violenta as mulheres, principalmente na área da ansiedade, da depressão, das preocupações, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração de Maria, um coração que quer te adorar, um coração que quer te louvar, um coração que quer se derramar aos teus pés, Pai, e confiar que o Senhor já está cuidando de todos os detalhes, Pai. Na confiança há descanso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a trazer essa confiança, a entregar a Ti todos os nossos anseios, todas as nossas renúncias, Pai, para que a gente possa descansar. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Ti.
Obrigada, meninas. Obrigada a cada uma de vocês. Gislaine, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Espero que você possa estar outras vezes. Que Amém. Deus te abençoe e abençoe o seu caso. Glória a Deus. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Thalita. Um beijo. Boa noite. Beijo. Deus Boa abençoe. noite a todos.